dragão ele já vem tomando forma, pronto para destruir a igreja. Também lá na China, lá a perseguição às igrejas chinesas. Está tremenda essa questão lá. A tribulação está prestes a dar início. É uma igreja católica e na igreja evangélica, na Europa, estão sendo perseguidos, ora pela lei, pelas leis anticristãs que estão se levantando lá, dezenas de leis contra o evangelho, ora pelos muçulmanos. Um estadista muito importante lá na França, ele chegou a dizer: o cristianismo na França está nos últimos... deserto, dentro das Escrituras. Louvado seja o nome de Yahweh Todo-Poderoso. Ele vem revelando a sua palavra. Nos últimos dias, meus irmãos, nós temos observado, nós temos visto aí o dragão se posicionando contra a mulher, pronto para tragar o filho, para que se cumpra as Escrituras. Em menos de 1 ano e meio aí nós vimos 6 grandes igrejas lá, 6 grandes templos lá no país francês de lá, pegando fogo. Aqueles que procuram servir ao Eterno, ainda que não estejam purificados da Babilônia, na igreja católica e na igreja evangélica, na Europa, estão sendo perseguidos, ora pela lei, pelas leis anticristãs que estão se levantando lá, dezenas de leis contra o evangelho, ora pelos muçulmanos, devido aos muçulmanos estarem tomando conta daqueles países. Os exércitos da besta já estão tomando conta do continente europeu. Eu trouxe aqui alguns exemplos aqui para deixar de antemão para os irmãos, para que a gente depois adentre as profecias. Vou deixar aqui uma série de questões que estão acontecendo aqui lá na Europa, para deixar os irmãos atualizados. No Instituto Gatestone, meus irmãos, Philippe Villers, que é um estadista muito importante lá na França, ele chegou a dizer: o cristianismo na França está nos últimos suspiros. Devido a quê, irmão? Devido aos muçulmanos. Existem hoje bairros na periferia francesa de maioria muçulmana. E estes muçulmanos eles estão fazendo ataques a cristãos, a católicos e a evangélicos. Então o Instituto Gatestone, meus irmãos, ele chega a afirmar que, na matéria aqui de Philippe, que 6 grandes igrejas, templos lá dentro da França, cristãos, foram atados fogo nos últimos 1 ano e meio. Os irmãos observarem ali na sua vizinha Alemanha, uma mulher antissemita foi colocada para ser o quê? Ministra do país alemão. Não a primeira ministra, mas uma das ministras. Mostrando que a Europa também vai se voltar em determinado momento contra os Yaldins, contra os judeus. E aí vai ser necessário se levantar a profecia do deserto, que já está acontecendo diante de nós. Vou deixar mais umas questões aqui para os irmãos. A bomba na Basílica de Saragossa, na Espanha. E a questão dos coquetéis molotovs na Igreja Reformada na Itália. As dezenas de leis aí atingindo negativamente aí o povo do Eterno lá na Europa. O povo do Eterno, quando eu falo Louame e Louhuame, eu vou deixar claro nesse vídeo aqui para os irmãos. E mostrar, meus irmãos,
que os católicos e que os evangélicos, juntamente conosco, eles são um só povo, é uma só igreja. O que acontece é que eles estão manchados com o vinho da Babilônia, eles não podem entrar no Kadosh dos Kadosh, no Santo dos Santos, porque eles não cumpriram os pilares do Evangelho do Reino. Louvado seja o nome de Yahweh dos Exércitos. Então, várias igrejas sofrendo ataques. E para que é isso, irmão? É para que se cumpra Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. Eu vou estar passando aqui para os irmãos. A parte B do versículo. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. O dragão já está sendo formado, meu irmão, na Europa, na China, naqueles países ali. O dragão. A irmã vai colocar aí a questão do dragão aí para que vocês possam contemplar. Tanto os irmãos Yaldins aí, como os católicos evangélicos e a você, morador da terra. Para que você saiba que o dragão está pronto para destruir a igreja. Pronto para destruir o filho varão. Mas o Eterno, ele preparou o deserto para proteger a sua igreja. E onde é que está isso, irmão? Apocalipse, meus irmãos. Apocalipse, como foi mostrado pelo mensageiro. 12:6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Ial, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. A mulher vai fugir para o deserto. Nos 3 primeiros anos e meio da tribulação, vão ter 3 anos e meio para que ela agarre as asas de ferro, o avião, e fuja para o deserto preparado por Ial. Nós vamos já entrar nessa questão aqui do deserto. Porque, meu irmão, o deserto vai ser o local de salvaguarda, tanto dos judeus, como do povo do Eterno, daqueles que aceitaram Yahushua. Os dois vão ser guardados no deserto. E onde é que está isso, irmão? Apocalipse 12:17. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Yahushua, e têm o testemunho de Yahushua, o Mashiach. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Por que o resto da sua semente, irmão? Porque os primogênitos escaparão. Onde é que está isso, irmão? Isaías, Ishaial 26:20. Isaías 26, versículo 1, 2 e 3. Onde é que tem mais, amigo? Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Onde é que tem mais, amigo? Nos profetas. Fala que os carneiros irão diante do rebanho, os primogênitos, os anciãos, os mais maduros, eles vão escapar da tribulação. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora de tribulação que há de vir sobre todo mundo, para provar os que habitam sobre a face da terra. Então a igreja dos primogênitos, onde é que está isso, amigo? Hebreus 12, 21, 22, 23. Vocês vão ver que há diferença entre aqueles que vão ser aperfeiçoados nas trevas exteriores e a igreja dos primogênitos, os lírios, aqueles que florescerão primeiro e serão arrebatados, serão tomados. Onde é que está isso também, amigo? Apocalipse capítulo 12, versículo 5. E deu à luz um filho varão, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Ial e para o seu trono. Por quê? Porque os laodiceanos, o pessoal da igreja evangélica, diz aqui que é Yahushua, mas Yahushua não foi tomado. Yahushua ele não foi arrebatado, ele subiu aos céus à vista dos discípulos. Está registrado lá em Atos 1. Mas o filho varão, a igreja dos primogênitos, meus irmãos, ela vai ser tomada, assim como esse filho varão aqui de Apocalipse 12:5, para que se cumpra a profecia dos vencedores, que eles vão reger as nações com cetro de ferro lá nas cartas. Louvado seja o nome de Yahweh dos Exércitos. Nós vamos agora entrar nessa questão aqui. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Yahweh, que é os judeus, e tem o testemunho de Yahushua, o Mashiach, que eles são os que creem em Yahushua, que vão ficar no arrebatamento. Então nós vamos dividir essa parte aqui em parte A e parte B. Nós vamos mostrar primeiramente aqui a igreja que vai ficar para trás na tribulação e vai buscar refúgio no deserto. Ela vai ter 3 anos e meio, 1260 dias, 42 meses. Para quê? Para fugir para o deserto, nas asas da grande águia. Nas asas da grande águia, irmão, é o avião, as asas da grande águia. Porque a águia tanto simboliza os Estados Unidos da América, que vai proteger a mulher, porque a América do Sul ela tem o formato da mulher, e os Estados Unidos da América, o norte ali da América, ele simboliza a águia. A águia tanto é os Estados Unidos como simboliza o avião, que a mulher vai fugir, a igreja vai fugir no avião. Para onde? Para a América, para o Brasil, para ser guarnecida, protegida
pelo Eterno. Então o Brasil vai ser o refúgio nutricional do povo do Eterno aqui durante o momento de tribulação. Então, meus irmãos, o dragão ele já vem tomando forma, pronto para destruir a igreja. Também lá na China, lá a perseguição às igrejas chinesas. Está tremenda essa questão lá. Funcionários do governo exigem que chineses cristãos substituam símbolos religiosos por imagens de líderes do Partido Comunista. Segundo um pastor que faz trabalho missionário em uma aldeia na China, uma idosa teve o auxílio equivalente a R$150 retirado após agradecer a Deus. A tribulação está prestes a dar início. Agora eu quero mostrar outra questão aqui para os irmãos. Mostrar para os irmãos que enquanto o dragão se posiciona contra a igreja, lá na Europa, lá na Ásia, mostrar para os irmãos que enquanto isso acontece, o Eterno está preparando o deserto para receber a mulher durante a grande tribulação. E é isso que nós vamos estar mostrando agora com os fatos para os irmãos. Uma série de questões aqui que eu trouxe. Pois bem, irmãos, quando Macron assumiu o poder, Emmanuel Macron da França, lá em 2017, por cerca de 2017 lá, ele assume o poder. E uma das suas primeiras ações é voltar os olhos para a Amazônia, é voltar os olhos para o Brasil, porque o diabo sabe, meus irmãos, que o Brasil será o refúgio da igreja. E ele sabe que se ele conseguir instalar uma potência antiglobalista grande aqui na América, a igreja não poderá ser protegida. Então Macron ali convoca os líderes da esquerda, convoca a Marina ali para fazer um pacto global acerca da questão da Amazônia. Em 26 de agosto de 2019, Macron diz que quer discutir o status internacional da Amazônia e que é uma questão que se impõe. Ele fez essa questão aqui no G7. Quando foi em setembro de 2019, no outro mês, Macron disse que a França é parte da Amazônia. E aí teve uma resposta da Águia. Teve uma resposta dos Estados Unidos da América contra a nova ordem mundial aqui na América. Qual foi a resposta, irmão Igor? Os Estados Unidos, em outubro de 2019, ele envia o USS Werp para o Brasil. Ele aporta ali pelo Rio de Janeiro. Ali. E ele faz ali até exercícios com aliados aqui do Brasil e com o próprio Brasil. Exercícios mostrando o poderio da águia na América. Mostrando que o Eterno estava protegendo o deserto para receber a igreja. O que mais que aconteceu, irmão? O Bolsonaro bateu de frente com o Macron. Bateu de frente, porque o Bolsonaro, Trump, esse pessoal da direita que foi colocado nestes países estratégicos, quer você queira, quer você não queira, eles estão sendo, como o mensageiro falou, uma pedra no sapato na nova ordem. Eles não estão conseguindo resistir nos demais países, na Europa, na Ásia, onde o dragão está tomando forma, onde o dragão está se empoderando para perseguir a igreja. Mas a América, o Eterno preparou para proteger a igreja. E eles estão conseguindo resistir aonde, irmão? Justamente no deserto. Justamente no deserto. Para se cumprir, meus irmãos, a profecia. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Yahweh. Yahweh está preparando o deserto. 21 de janeiro de 2020, o destroyer USS Detroit dos Estados Unidos chega ali por perto de Caracas, na Venezuela, perto da Guiana Francesa, mostrando o poderio dos Estados Unidos na mulher, na igreja, no deserto que está sendo preparado por Yahweh. Aonde mais, irmão? Abril de 2020, uma das maiores operações militares dos Estados Unidos próximo à costa venezuelana, a Marinha dos Estados Unidos, aeronaves de vigilância, drones, forças especiais, chegando ali na América do Sul, ali próximo à costa da Venezuela, mostrando o poderio da águia, protegendo o deserto para que a igreja seja recebida durante a grande tribulação. Aonde mais, irmão Igor? Em junho de 2020, no mês passado, o destroyer Nitz, e neste mês, meus irmãos, o destroyer USS Pinckney, passando também exercícios aqui próximos à América do Sul, mostrando que a águia está pronta para proteger o deserto da invasão do dragão. Onde mais, meu amigo? Os aliados dos Estados Unidos, o Reino Unido chegando ali nas Ilhas Falklands. A irmã vai colocar o desenho aí.
nas Ilhas Falklands, na Argentina, chegando ali com seu poderio militar. Agora, neste mês de julho de 2020. Que é isso, irmão Igor? É a profecia do deserto se cumprindo. O Eterno preparando o deserto para receber a igreja, para receber os judeus durante a grande tribulação. E é tremendo. Ele vai dar o livramento da igreja dos primogênitos da hora da tribulação, e ele vai livrar aqueles que ficarem para trás na hora da tribulação. Aonde, meu amigo? No deserto, no Brasil. O Eterno vai levantar um grande avivamento. As pessoas vão passar aqui no Brasil a invocar o nome de Yau e o nome de Yahshua, e a Babilônia, ela vai cair por terra, porque a verdade está vindo à luz. Louvado seja o nome de Yau Todo-Poderoso. E agora eu vou mostrar essa questão tremenda para os irmãos. Oséias capítulo 2, a profecia do deserto, cumprida dentro do livro de Oséias. Os irmãos vão entender agora essa questão. Oséias capítulo 2, versículo 2. Diz o seguinte: contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher. Mãe, que mãe é essa? Esta mãe, meus irmãos, é o Vaticano, que afirma ser a mãe de todas as religiões cristãs. Afirma ser a mãe de todos os cristãos, católicos e evangélicos. Eles afirmam, os bispos deles afirmam isso. E onde é que está essa mulher, irmão Igor? Apocalipse 17, verso 3 a 6. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher, a mesma mulher, assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia. Os nomes de blasfêmia contra Yau e contra Yahshua. E tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. No versículo 6 diz: e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Yahshua. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. No versículo 5 diz: e na sua testa estava escrito o nome mistério, Trindade, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então quem é esta mulher, irmão? Esta mulher é o Vaticano. Porque a igreja católica e a igreja evangélica, nós vamos já mostrar essa questão, os irmãos eles vão acordar depois do arrebatamento. Eles vão se perguntar por que não participaram do arrebatamento. Por isso que a profecia em Oséias 2,2 está estampada: contendei com vossa mãe, porque eles vão querer indagar o Eterno, porque nenhum deles participou do arrebatamento. E o Eterno vai dizer lá em Oséias: contendei com vossa mãe. Foi o Vaticano que envenenou vocês, foi o Vaticano que lançou a Trindade na boca de vocês, foi o Vaticano que colocou os nomes pagãos, os nomes de blasfêmia a mim na boca de vocês. Como que vocês iam subir para o meu tabernáculo se vocês não cumpriram o Evangelho Eterno, se vocês não cumpriram a imersão no nome de Yahshua? Como que vocês vão subir se vocês invocavam a mim me chamando por Baal? Ele vai dizer: contendei com o Vaticano, contendei com vossa mãe. Mãe, e onde é que está a igreja católica e a igreja evangélica? Aqui dentro do livro de Oséias, no versículo 1, meus irmãos. Oséias 2:1. E eu vou mostrar para os irmãos: dizei a vossos irmãos, ame, e a vossas irmãs, ruama. Preste atenção que ele diz irmãos, ame, porque são mais de um irmãos, ame, simbolizando um castiçal, uma igreja. É tanto que a palavra loame, ela significa sem relacionamento. Ela significa também não é meu povo. Por quê? Porque o castiçal da igreja de Tiatira, dos católicos, ele está caído. Ele ainda é um castiçal, mas ele foi removido do lugar, ele está caído. Mas eles ainda são o povo do Eterno. O Eterno vai restaurar. Aonde? No deserto. E é isso que nós vamos mostrar aqui. Então, loame significa sem relacionamento. Representa os católicos que estão salvos. Assim como a questão da mulher aqui representa o Vaticano, que é o cerne da Babilônia. Loame representa os católicos, aqueles que estão salvos, mas estão inseridos dentro da Babilônia, dentro da igreja católica. E loame, irmão, quem é? Loame, meus irmãos, simboliza o castiçal de Laodiceia. Os evangélicos, que eram o castiçal de Sardes, mas que por não completarem a sua obra, por não completarem a sua reforma, o castiçal de Sardes em 2017 se torna o castiçal de Laodiceia. E hoje ela está prestes a ser vomitada dentro da tribulação, porque não rejeitou totalmente o vinho da Babilônia. Então loame os católicos e loame os evangélicos, eles estão mergulhados no vinho da Babilônia. É tanto que loame significa o que, irmão Igor? Loame significa passiva tolerância.
Em outras traduções vai dizer aquele que não se teve compaixão. Por quê? Porque o Eterno não vai ter compaixão da igreja evangélica. Não vai livrar da hora da tribulação. Por quê, irmão? Porque eles estão contaminados com esse vídeo da Babilônia. Porque eles tiveram uma tolerância, uma passiva tolerância à trindade, aos nomes de blasfêmia. Eles dizem consigo, não, o nome mas não importa, o nome não importa. Por causa desta passiva tolerância, meus irmãos, a igreja evangélica ela vai experimentar a tribulação. Onde é que está a Filadélfia? Dentro do livro de Oséias. Oséias, meus irmãos, capítulo 1, versículo 7. A Filadélfia ela é constituída de 10 virgens. A Filadélfia ela é constituída das virgens vencedoras que experimentarão o arrebatamento. E depois eu vou mostrar essa questão com bem calma para os irmãos. É a tribo de Judá, espiritualmente falando. Ele é constituído também de 5 virgens. Virgens que não se misturam com as religiões babilônicas deste mundo. Está lá em Apocalipse capítulo 14, verso 4. Então, tem as 5 virgens que experimentarão o arrebatamento, os vencedores da Filadélfia. E existem também os que não serão livrados, que não são vencedores, que simboliza espiritualmente a tribo de Efraim. Nós vamos tirar um dia para ver só essa questão com os irmãos, mas hoje nós vamos focar no deserto. Mas para mostrar aos irmãos a tribo de Judá, os vencedores da Filadélfia, dentro do livro de Oséias, está em Oséias 1,6, bem claro para os irmãos. Mas da casa de Judá me compadecerei, e o salvarei por seu soberano, pois não salvarei pelo arco, nem pela espada, porque eles vão ser livrados da casa de Judá, ela vai ser livrada pelo arrebatamento, que é os primogênitos, meus irmãos. Eles não vão ser livrados pelo arco, pela espada, pelos tanques dos Estados Unidos, pelos navios da Inglaterra, não. Eles vão ser livrados pelo arrebatamento. Por isso que no versículo 6 fala, mas da casa de Judá, porque espiritualmente falando, os vencedores da Filadélfia. As 5 virgens prudentes, que têm a lâmpada, que têm a palavra acesa em seus corações, escaparão da tribulação, serão livres, porque Iau há de carregar o filho varão. Louvado seja o nome de Iau dos exércitos. Mas nós vamos agora voltar aqui para a questão do deserto. O deserto que você falou que é a igreja católica e evangélica e os judeus vão fugir. Você ficou de mostrar para a gente que os católicos e evangélicos vão fugir para o deserto. Onde é que está aí no livro de Oséias? Oséias 2,14. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto. O mesmo deserto de Apocalipse 12,6, irmãos. Porque o Brasil é o deserto, é o refúgio. E lhe falarei ao coração, porque Iau vai falar o coração da igreja no Brasil. E ele já está falando do deserto. Ele já levantou espiritualmente falando para pregar no deserto, para pregar do Brasil o evangelho eterno. Eu nem ia nem mostrar essa questão para os irmãos, mas vou deixar essa questão aqui para os irmãos apenas em um versículo. Outra feita a gente trata isso com mais propriedade. Isaías 43, porque assim como João Batista apareceu no deserto da Judéia, no deserto de Judá, pregando aos judeus naqueles dias, para preparar o caminho de Alxa, para pregar no deserto, para levantar o atalaia. Por isso que lá em Isaías 43 diz, voz do que clama no deserto. E essa profecia se cumprindo. Iau está preparando a sua noiva para o arrebatamento. A palavra está sendo aberta. Os segredos do Eterno estão sendo desvendados. O reino está aí, meus irmãos. Se apoderem dele. É pela força que nós vamos conquistá-lo. Porque Iau é tremendo e ele está conosco. Então Isaías 43. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho de Alxa. Endireitai no ermo a vereda a nosso Criador. Então já tem no deserto, no Brasil, preparando o caminho. Versículo 15. Versículo 15 de Oséias 2 diz, e lhe darei as suas vinhas dali. Mãe, que vinhas são essas? O Brasil, né? O Brasil tem um formato de um cacho de uva, porque aqui o Eterno vai alimentar a igreja com a vide, com o evangelho puro. Onde é que está isso, irmão Igor? Cantares 7. Cantares 7 fala que os vencedores, eles têm no seu paladar o bom vinho. E o que é o bom vinho, Igor? Apocalipse capítulo 14, versículo 6. O evangelho eterno. Este é o bom vinho que os efraimitas querem derrubar da mão de Judá. O cálice de ouro com o evangelho eterno na sua mão. A espada do Espírito. O bom vinho, meus irmãos. E lhe darei as suas vinhas dali. Os pregadores da última hora, que estão pregando o evangelho eterno. E o vale de Jacó por porta de esperança. Questão lá de Acã lá, mas não vamos entrar nessa questão aqui não.
por portas de esperança. O que é esperança, irmão Igor, nas Escrituras? Esperança é a esperança da palavra. É a esperança da promessa da palavra que vai ser pregada pelas duas testemunhas. Nós vamos mostrar essas questões. Nós não vamos colocar aqui o carro na frente dos bois, não. Nós vamos parte por parte. Nós estamos mostrando agora o deserto. E a palavra mostra, meus irmãos, que a igreja vai ser purificada aqui no deserto, no Brasil. Tanto os judeus como a igreja vão ser purificados no Brasil. Eles vão deixar de profanar o nome do Eterno. Eu vou estar mostrando essa questão aqui agora para os irmãos dentro do livro de Oséias. E acontecerá naquele dia, diz Ial, que me chamarás meu marido e não me chamarás mais meu Baal. Onde é que está isso, irmão? Logo após os versos que a gente estava citando, versículo 16 do capítulo 2 de Oséias. Por quê, irmão? Porque aqui o Evangelho Eterno já está sendo pregado, já está sendo anunciado. Inclusive nós estamos preparando um vídeo aí só para explicar a questão do Evangelho Eterno. Porque tem 3 evangelhos hoje sobre a face da terra. Tem o Evangelho da Babilônia, dos católicos e dos evangélicos. Tem o Evangelho dos Efraimitas, o Evangelho da mentira, baseado em sonhos e espíritos de mentira. E existe o Evangelho Eterno, o Evangelho do bom vinho. Nós vamos preparar para lançar esses vídeos aí só sobre o Evangelho Eterno. Quando a igreja fugir para cá, que vai estar sendo pregado, vai estar espalhado o Evangelho Eterno. As duas testemunhas vão estar pregando o Evangelho Eterno diante de todo mundo. Eu acredito que também através da internet. Quando o Evangelho Eterno, meus irmãos, estiver sendo pregado, o Eterno vai purificar durante a tribulação. Eles vão entender porque não subiram no arrebatamento. O Eterno vai tirar o nome Senhor da boca dos evangélicos. Vai tirar o nome Baal da boca dos católicos, porque Senhor é Baal. Eles vão ser purificados. É por isso que no verso 16 fala: e acontecerá naquele dia, diz Ial, que me chamarás meu marido e não me chamarás mais meu Baal. Aqui é a restauração da igreja evangélica. É tanto, meus irmãos, que o Eterno me revelou aqui no versículo 17: e da sua boca tirarei os nomes de Baalins, e os seus nomes não virão mais em memória. E é tanto que no versículo aqui, de número 15, diz o seguinte: e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Jacó por porta de esperança. E ali aonde, meu amigo? No deserto, cantará como nos dias da sua mocidade, a igreja. Por quê? Porque nos dias da mocidade da igreja, quando a igreja floresceu, era a era dos apóstolos, era a era de Éfeso. Éfeso significa desejada. É a igreja dos sonhos do Mashiach. É a igreja que tinha todas as revelações do Eterno. Onde é que está isso, meu amigo? Atos 20, 27 mostra isso, meus irmãos. Que eles tinham todo o conselho de Ial. Onde é que está também isso, irmão amigo? Atos, capítulo 1, versículo 3. Fala que depois que Alcha ressuscitou, ele passou 40 dias ensinando o reino. Então a igreja de Éfeso, a igreja da mocidade da igreja, a igreja amada, desejada, ela era a igreja pura. E aqui está mostrando que durante a tribulação a igreja vai se purificar, vai cantar como na era apostólica, vai cantar o nome de Ial e o nome de Alche. E esses nomes pagãos, o nome Deus, que vem de Zeus, esses nomes pagãos, Iesus, colocado pela grande prostituta, eles vão ser retirados da boca da igreja. É tanto que está escrito aqui, ó: e ali cantará no deserto, como no dia da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Que questão é essa, que subiu da terra do Egito, irmão Igor? É porque quando os judeus eles estavam saindo do Egito, o Eterno revelou o seu nome a Moisés. Ial é o nome que eu terei que ser lembrado de geração em geração. É por isso que fala aqui que a igreja vai ser purificada e vai cantar como no dia da sua mocidade. E vai cantar como no dia em que subiu da terra do Egito. Porque Israel, quando subiu do Egito, ali quando passou ali por Moshe, recebeu o nome do Eterno. Louvado seja o nome de Ial Todo-Poderoso. O que mais, meu amigo? Oséias 2:23 fala que eles serão purificados, serão guardados pelo Eterno. E semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Loruama, dos evangélicos, de Laodiceia. E a Loame direi: tu és meu povo. E ele dirá: tu és meu Criador. Porque eles serão purificados. E onde é que está isso também, irmão? Marquei o versículo aqui que o Eterno me revelou. Oséias 14:5. E vocês vão ver como a palavra do Eterno é tremenda. É tremenda, meus irmãos. Oséias 14:5. Eu serei para Israel como orvalho. Israel representa Loame e Loruama, a igreja no geral. Ele florescerá como lírio, mostrando que a igreja que ficar durante a tribulação, ela vai florescer como lírio. Quem é o lírio, irmão Igor? Cantares 2:2, vai florescer como a Filadélfia. Eles vão receber este nome. Eles vão receber este nome de Ial e de Alche. Eles vão se purificar
da Babilônia. É por isso que está escrito aqui em Oséias 14:5, que eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio de Cantares 2:2, a Filadélfia, os vencedores, e espalhará as suas raízes como o Líbano. E o Eterno ainda faz um desafio aqui no verso 9. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Mas o Eterno é tremendo, e o seu Espírito, a sua unção, vem ensinando a sua igreja. Ele é maior, meus irmãos. Fiquei de mostrar para os irmãos também a questão que os judeus eles vão também fugir na grande tribulação para o deserto, para o Brasil. Porque no final da tribulação, meus irmãos, quando Macron sofrer, tudo indica que é Macron, a besta política. Na metade da semana, quando Macron sofreu o atentado, vai acontecer, irmãos, que o diabo vai imitar uma ressurreição, vai fazer uma falsa ressurreição. Quando o espírito de Nero subir do abismo. E onde é que está isso, irmão Eco? Apocalipse, capítulo 13. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Subir do mar, subir do abismo. Aqui, meus irmãos, é Nero. Aqui é a besta que sobe do abismo. E nós queremos focar neste vídeo aqui a questão do deserto. Então, no final da tribulação, que a palavra retrata como um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, a palavra vai falar que tanto os judeus como o povo do Eterno, aqueles que creem em Yahshua, eles vão buscar refúgio no deserto. Eu vou soltar a profecia para os irmãos aí. A profecia está estampada na palavra aí. Jeremias e Irmial, meus irmãos. Mostra que os judeus eles vão fugir para o deserto para cumprir Apocalipse 31, versículo 2. Assim diz Yahweh: o povo que escapou da espada encontrou graça no deserto. É Israel mesmo, o Eterno ainda confirmando aqui, ó, quando eu o fizer descansar, mostrando a profecia estampada, como um ciclo as coisas se repetem, para que cumpra também o que, irmão? Isaías, capítulo 40, quando Israel chegar aqui, eles vão dar de cara com os mensageiros da Filadélfia. Voz do que clama no deserto, voz do que clama no Brasil, preparai o caminho de Yahshua, endireitai no ermo a vereda a nosso Criador. Onde é que está também isso, irmão Igor? Solta a profecia. Isaías 43. Vou ler o verso 9 aqui para entendimento geral dos irmãos, para os irmãos verem como é tremendo. Depois eu posso passar essa questão com calma. Todas as nações se congreguem, os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem, para que se ouçam e para que se diga: verdade é o evangelho da verdade. Versículo de número 16. Assim diz Yahweh, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. Os judeus vão atravessar o mar, meus irmãos, para chegar no deserto, no Brasil. Versículo 18. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que farei uma coisa nova. O Eterno vai humilhar o coração dos judeus e da igreja que não quer se purificar aqui no Brasil, para que eles se convertam. E agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto. Olha o deserto aí, meus irmãos. Aonde mais, irmão, que tem um deserto? Cantares, meus irmãos. Mostra que o segundo arrebatamento acontecerá do deserto. E onde é que está isso, irmão Igor? Cantares 8:5. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostar tão aprazivelmente ao seu amado? Mostrando que o segundo arrebatamento ele vai acontecer para aqueles que abraçarem o evangelho do reino durante a tribulação. Que você possa ficar firme, meu irmão, e que você venha ficar na graça e na paz do Eterno, porque próximo está a nossa redenção.